Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Você que está ligadinho conosco aqui, através desta programação, Minha Vida Está Escondida em Deus. Aleluia, Jesus. Pela Rádio Quero Adorar, pelo Facebook e também pela live. Estamos aqui ao vivo, irmãos, para novamente transmitir uma palavra do coração de Deus para os vossos corações. E com certeza Deus tem uma palavra para você nesta noite. Abraço para o nosso irmão Paulo, o irmão Claudemir, que estão sempre ligadinhos conosco, e todos os irmãos que estão sempre ligadinhos conosco também. São muitos os irmãos que estão aí na audiência da Rádio Quero Adorar, e com certeza Deus tem visitado a tua vida, tem visitado a tua família, e Deus vai continuar abençoando o teu lar. Pode crer, irmão, tenha certeza que a vitória, ela vem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vamos sem perca de tempo, já vamos entrar na palavra de Deus. Hoje nós temos um tema aqui bastante interessante para trazer nessa noite, não dá para prolongar muito, né? Mas nós vamos dar início já. Fala sobre a justiça de Deus, é um tema muito discutível também, né? Aleluia, Jesus. Nós vamos tentar explicar em poucas palavras aqui alguma coisa sobre esta mensagem que Deus trouxe para nós nesta noite, né? Capítulo 3 do livro de Romanos, no versículo 10. Repetindo, livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 10, é onde nós vamos iniciar a nossa leitura nesta noite, meus amados irmãos. E com certeza Deus vai falar com você, como vai falar comigo também. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Amém? Aleluia. É o que está escrito aqui onde nós acabamos de ler, meus amados. Não há um justo nenhum sequer. Amém? Eu quero que os irmãos entendam o seguinte, irmãos. Essa mensagem que nós vamos trazer hoje é para trazer um pouco de explicação para muitas pessoas que não têm hábito de ler a palavra de Deus e buscar um pouco mais de conhecimento, e às vezes fala coisas que não é o verdadeiro sentido da palavra. Eu estou aqui, irmão, para trazer isso porque eu já estou cansado de ver as pessoas subir no púlpito e falar que ninguém é justo, que ninguém é perfeito. Aleluia. Não querendo dizer que eu sou o melhor que todo mundo, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas o que eu quero dizer é sobre a palavra, não é sobre mim. Não é sobre a minha vida que eu quero dizer, eu quero falar sobre a palavra de Deus, porque eu também preciso me consertar diante de Deus. Mas a gente começa se consertando conhecendo a palavra de Deus, porque é ela que conserta a nossa vida, é a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra para poder se consertar diante de Deus. E aqui onde nós lemos diz que não há um justo e nem um sequer. E a maioria das pessoas, meus amados irmãos, tem subido no púlpito para simplesmente, através desse único versículo, para passar para todas as pessoas que estão ouvindo que ninguém é justo, que ninguém é perfeito, que se tiver alguém justo nessa terra, Jesus vem e arrebata e leva embora. Se tiver alguém perfeito nessa terra, Jesus vem e leva embora. Quer dizer, será que estão lendo de acordo com o que está escrito, irmão? Porque você não consegue entender todo o texto, aleluia, Jesus, sem ler todo o contexto, aleluia. Tá entendendo, irmão? Você precisa entender, ler tudo aquele capítulo, ou boa parte dele, para poder entender o significado daquilo que a gente está lendo ali. Então é importante nós buscarmos o conhecimento de Deus, irmão, porque somente Ele tem o poder da revelação, que é o poder da palavra. Então eu quero dizer, irmãos, que muitos têm dito desta maneira, não há um justo nenhum sequer. Então vamos lá, irmão, vamos andar um pouquinho na Bíblia para ver se realmente é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos ler aqui, eu já separei alguns versículos, tudo próximo para ficar mais fácil, para não demorar tanto. Então nós vamos aqui começar este primeiro texto que nós vamos aqui ler também, o segundo, né? No mesmo livro de Romanos, no capítulo, aleluia, Jesus, 1 e no versículo 17. Tá tudo próximo para ser bem rápido e bem mais fácil para nós entendermos, né? Aleluia, Romanos capítulo 1, versículo 17. Muitos dizem que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quer dizer, se você vê somente nesse versículo, irmão, que o justo viverá da fé, já está citando nós como pessoa justa.
Não quero dizer que porque está escrito que você é justo, eu sou justo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia exige de nós justiça nossa. Nós temos que estar purificados, temos que estar transformados para ser justos. E a Bíblia requer isso de nós. Acabamos de ler, mas o justo, irmão, não é o injusto, é o justo, viverá da fé. Então quando alguém dizer para você que não está nenhum justo, a Bíblia está falando de salvação somente para o justo. Se não são justos, se as pessoas que dizem que não é justo, ele não faz parte da salvação de Cristo, porque ele não é justo. E a Bíblia só levarão os justos, só vão viver para ser aquele que for justo. Está entendendo, irmãos? É isso que nós precisamos entender. A Bíblia tem muitas referências, irmão, tem muitas, eu separei algumas aqui, mas tem várias, que a gente pode entender o significado da palavra de Deus. Não é somente ler um versículo e passar para todo mundo aquilo que você leu, sem entender se realmente é aquilo que Deus quer falar conosco, isso que Deus está dizendo para nós. Nós não podemos nem acrescentar nenhuma palavra e nem diminuir, irmãos. Senão nós vamos pagar um preço muito alto, né? Aleluia. Vamos ler também aqui, também em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, né? Romanos, capítulo 5. Deixei tudo próximo para ficar bem fácil para nós, irmão. No versículo 5, 19. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Tá vendo, irmãos? Pela obediência de apenas um, muitos serão feitos justos. Tá entendendo? A Bíblia está falando de pessoas justas. A Bíblia está dizendo que nós temos que ser justos. A Bíblia está dizendo que nós temos que ler a palavra de Deus e entender que a fidelidade de nós para com Deus é justiça. E nós temos que estar dentro da justiça de Deus, que é ser justo. Então nós não podemos simplesmente ler apenas o versículo e dizer que ninguém é perfeito, que ninguém é justo. Porque não é isso que a Bíblia diz, irmão. Ali está escrito assim. Mas se você ler o restante, você vai ver que também não é isso. Então vamos entender, irmãos, para depois poder falar. Aleluia, Jesus. Aqui também diz aqui mais embaixo: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Tá vendo, meus irmãos? Justiça. A Bíblia fala várias vezes da justiça que nós temos que ter, e apenas uma, pelo que eu vi até agora, que não somos justos, aleluia, e que também não é esse o significado todo, se você ler o capítulo todo, né, irmãos? Então vamos compreender a palavra. Você que está aí, você que já cansou de ouvir isso, que ninguém é justo, você que já cansou de ouvir isso, que ninguém é perfeito, tudo bem que na teoria nós não somos mesmo, mas o que a Bíblia diz é o que importa, não é o que nós somos, sim, o que está escrito. E a Bíblia está escrita para nós sermos justos. É isso que ela requer de nós, justiça. Então nós precisamos ser justos diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então nós temos aqui alguns versículos, né, irmãos, que falam da justiça, de como nós devemos ser, e temos que ser justos, né, irmãos? Aleluia. Vamos ler também aqui em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom a gente desfolhar alguns versículos, né, irmão, para poder não só falar, mas mostrar realmente o que está escrito, né? Porque é a palavra que confere a nossa vida, que comanda a nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 36, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua injustiça. É isso que está escrito, irmão? Buscar o reino de Deus e a sua injustiça? Não, não é isso, irmão. Está escrito aqui, está tão claro como essa lâmpada que está em cima de mim aqui. Ó. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que Deus está falando para nós é buscar a justiça dele. É para nós sermos justos como ele é justo. Tudo que ele requer de nós é um conserto espiritual. Mas enquanto nós vivemos nesta maldita carne, nós nunca vamos ser espiritual, porque a carne para nada presta. A carne, irmãos, aleluia, ela traz morte para nós. Se nós viver segundo a carne, irmão, nós não vamos conseguir vencer a carne para poder viver segundo o Espírito. Como que nós vamos se tornar pessoas justas se os desejos da carne falam mais alto na nossa vida e em nossos corações? A gente não tem que ficar somente ouvindo o pregador, nós temos que
ler a palavra que está escrita. Nós temos a Bíblia, irmão. Nós temos aqui a bússola que pode direcionar o caminho para nós. Nós temos aqui aquilo que nós mais precisamos, irmãos, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos que ler a palavra de Deus. Não é só ouvir o que muitos falam, porque muitos têm falado coisas mentirosas, coisas erradas, coisas que não bate com a Bíblia, irmãos. Lemos ali no Romanos capítulo 7 que não há nenhum justo, mas já lemos só aqui 4, irmãos, que fala da justiça de Deus, aleluia. E vamos ler mais um, vamos lá aqui em Coríntios, no capítulo 15 também. 1 Coríntios, aleluia. Tempo curto, né, irmãos? Mas dá para falar um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada versículo, a gente vai falando, os irmãos vai entender, porque na sua casa depois você pode meditar mais, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 34, irmãos. Aleluia, Jesus. Diz assim, ó. Vigiai, justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Aleluia, Jesus. Você vê, irmãos, o que a Bíblia fala para nós? Que nós não temos conhecimento de Deus. Isso é uma vergonha para nós. O apóstolo Paulo falando conosco. É uma vergonha para nós. E olha que ele falou isso aqui há 2000 anos atrás. Depois de tantos anos, nós ainda continuamos a mesma coisinha sem o conhecimento de Deus, falando coisas que não deveria falar. Em vez de trazer a santidade para o povo, nós estamos ensinando o povo a não se santificar. Em vez de nós falar para o povo que o povo tem que ser justo, nós estamos ensinando o povo a não ser justo. Ou seja, ensinando o povo a aceitar o pecado com facilidade, e isso vai fazer com que o povo não encontre a Jesus Cristo, não tenha um encontro com o Senhor. E será que foi para isso que Jesus nos chamou, irmãos? Para nós mostrar coisas erradas para o povo? Mostrar para o povo que a palavra está errada, aleluia, sendo que ela não está? Vamos, irmãos, entender a palavra de Deus, porque é uma vergonha, como disse Paulo aqui. Vou ler novamente para os irmãos entenderem, irmãos. Vigiai justamente e não pequeis. Olha aí. Vigiai justamente, você sendo justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Tá vendo, irmão? Já é uma repreensão de Paulo para nós. Dizendo que para nós, ou em outras palavras, ele está dizendo que nós precisamos comer da palavra de Deus. Nós precisamos se doar para Deus, buscar um conhecimento, buscar um entendimento de Deus, porque é uma vergonha nós não ter o conhecimento. Isso ele falou lá atrás, já se passaram tantos séculos, 2000 anos para ser exato, e nós continuamos a mesma coisa, e se possível, eu acredito até que não está nem a mesma coisa. Parece que nós regredimos. Parece que nós estamos dando passo para trás, irmãos. Parece que nós estamos andando para trás. Em vez de caminhar para frente, estamos caminhando para trás. Está entendendo, meus queridos irmãos? A palavra está na tua mão, está no teu coração. Então siga ela, obedeça a ela. Sirva a Deus do jeito que Ele quer que você sirva. Não do jeito que você quer servir, ou do jeito que a tua igreja ensina você a servir. Deus quer que nós sirvamos Ele do jeito que Ele quer que nós sirvamos, que é segundo a tua palavra. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo, irmão? Nós que pregamos a palavra, principalmente, devíamos ter vergonha de não saber expressar a palavra de Deus. Devíamos, irmãos, ficar envergonhados, aleluia, de não saber dar resposta para o povo, a resposta que o povo precisa. Porque é fácil a gente pregar, é fácil a gente entrar numa igreja e trazer uma palavra, isso é muito simples e muito fácil. Mas quando se trata de trazer, aleluia, a verdadeira essência da palavra, é diferente, meus amados irmãos. Quando nós estamos falando da palavra que os homens do passado trouxeram, que Jesus trouxe, que apóstolo Paulo, Pedro, João e todos os outros homens de Deus trouxeram, é diferente dessa palavra que nós estamos pregando hoje. Hoje se prega bênção, se prega parte financeira, tudo contrário ao que Jesus trouxe de ensinamento para nós. Que nós estamos se afundando nos nossos próprios erros. Está entendendo, meus irmãos? Estamos se afundando nos nossos próprios erros. Isso por quê? Porque falta conhecimento.
falta a palavra, falta Deus na nossa vida. A Bíblia não diz para nós conhecereis a verdade vos libertará. Onde se encontra a verdade? Dentro da palavra de Deus. É aqui que nós encontramos a verdade, irmãos, dentro da palavra de Deus. Os irmãos que estão me ouvindo e todos quantos estão por toda a terra aí, pessoas que estão indo para a igreja, que estão indo buscar uma palavra, não precisa esperar eu falar isso, irmãos, porque isso está na tua mão. Talvez você tenha uma Bíblia aí, com certeza todos os crentes têm. Quer dizer, não precisa esperar do pregador trazer esta correção, sendo que você tem a própria Bíblia nas tuas mãos. É só buscar, irmãos, é só pedir a Deus. Ele fala para nós, se quer sabedoria, peça a Deus. Do mesmo jeito que Ele deu para mim, vai dar para você também. Vai dar para todas as pessoas que têm sede de justiça, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo, meus amados irmãos? A Bíblia ela é muito simples, a palavra de Deus é muito simples, aleluia, para nós. Nós só precisamos buscar entendimento dela. Nós só precisamos se alimentar dela, da palavra de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao contrário disso que as pessoas estão fazendo, né, meus irmãos? As pessoas estão fazendo o contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina para nós buscar a Deus e nós buscamos o dinheiro. A Bíblia ensina para nós se santificar e nós buscamos não se santificar. A Bíblia fala para nós ser justos e nós buscamos a injustiça. Quer dizer, se nós andarmos todo errado, como nós vamos ser abençoados? Se nós andarmos de qualquer maneira, como que Deus vai abençoar a nossa vida, irmãos? É por isso que a terra vive momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento para os crentes. Crente que não consegue ter uma vida abençoada, que não consegue ter uma vida tranquila, aleluia. Não falo em relação financeiramente não, se bem que isso também inclui, mas não digo só disso. Talvez dentro da tua casa você não tenha paz, talvez dentro do teu lar você não tenha paz, talvez com os seus filhos, seus familiares você não tenha paz, quem sabe no teu trabalho você não tem paz. Por todos os cantos, por todos os lados a paz está longe de nós. Por quê, irmãos? Será que você sabe me responder isso? O porquê de tudo isso? É simples, irmãos. Muito simples. Eu respondo para você. É porque nós estamos distante de Deus, aleluia. Não que se nós estivéssemos próximo de Deus, as coisas não iam acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. É claro que com Deus as coisas acontecem também. As dificuldades também vêm, mas é diferente, irmãos. Quando nós estamos sem Deus, nós estamos sem a proteção de Deus. As doenças, as enfermidades, os problemas dessa vida, vem tudo sobre nós, não tem como nós buscar socorro, porque nós fizemos uma parede entre nós e Deus, uma barreira que impede Deus de ouvir a nossa oração, nosso clamor. Mas se nós estivermos com Cristo, irmão, e as pelejas vindo da mesma forma, e virão, com certeza virão, fique tranquilo, irmãos, que você vai passar por todas as pelejas glorificando o nome do Senhor, aleluia. Você vai passar esta luta, esta peleja, dando glória a Deus e sendo vitorioso, cantando o hino da vitória. E é isso que Ele quer de nós, que nós passamos por lutas e pelejas, mas pelo amor à palavra de Deus. Porque quando nós passamos por esse momento difícil com Jesus, as coisas é diferente, irmão. A nossa luta, mesmo que isso nos leve à morte, isso para nós é alegria. Isso não traz tristeza para nós, irmãos. De forma nenhuma, não traz, só traz alegria, porque é bom morrer por Cristo, é bom viver para Cristo, é bom sofrer por Cristo, irmãos, é maravilhoso. Mas tenha certeza que tudo isso que está vindo sobre a tua vida é porque você é um homem ou uma mulher temente a Deus, é porque você é fiel ao Senhor. Tenha certeza que todos os seus problemas são porque você tem feito e dado de melhor para Deus, de melhor da tua vida, do teu coração. Lá de dentro do teu coração você tem dado o melhor para Deus. É só você parar e raciocinar, meu querido. Olhe para você mesmo e faça uma pergunta para você mesmo. Será que eu estou dando o melhor para Deus? Será que eu estou fazendo o melhor para Deus? Será que eu estou me sujeitando para Deus? São essas perguntas simples, irmãos, que Jesus faz para nós, aleluia. Vamos voltar ali para o livro de Romanos, capítulo 6, né, irmão? Vamos voltar. Romanos, capítulo 6. Vamos ler esse capítulo, alguns versículos a mais, irmão, porque esse versículo é muito interessante, irmãos. Eu não sei, às vezes dá a impressão que o povo não lê Bíblia, irmãos. Os crentes parecem que não lê Bíblia.
É isso que dá a entender, porque eu fico admirado de ver as coisas que eu leio aqui e que eu vejo as pessoas pregar. Parece que as pessoas não lêem Bíblia. Parece que lê a Bíblia como se estivesse lendo um gibi. Parece que estão lendo aí uma revista. Parece que estão lendo um jornal. É dessa forma que os crentes têm lido a Bíblia, irmãos. E não é assim que nós devemos fazer. A Bíblia era uma leitura espiritual. Se você não colocar Deus na frente para te revelar, você vai ler a Bíblia simplesmente como se estivesse lendo um jornal. Aquelas pessoas que estudam Bíblia, que fazem teologia, eles têm muito entendimento por causa dos seus estudos, mas nem mesmo assim traz uma revelação de Deus. Pelo menos a maioria deles, né, irmãos, não são assim. Aleluia. Vamos ler aqui, irmãos, capítulo 6 do livro de Romanos. Vamos ler algum versículo aqui. Bastante interessante esse capítulo, irmãos. Aliás, o livro de Romanos é um dos melhores para mim, na minha opinião, um dos livros que mais dá entendimento para nós. É um dos livros que mais cobra de nós e que mais nos ensina, é o livro de Romanos, ao qual o apóstolo Paulo escreveu para nós. E por que Paulo foi escolhido para trazer essa mensagem, esses livros aqui, essas escrituras, irmão? Porque Paulo, ele viveu os dois lados da moeda, irmãos. Ele viveu tanto a parte da lei quanto a parte da graça. Ele viveu tanto no mundo de pecado como no mundo de milagre, no mundo onde Deus operava milagre através dele. Então ele conhece os dois lados da história e ele sabe explicar exatamente como nós devemos andar. Aleluia. Então vamos ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, a seguir. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Já é uma pergunta. Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta que Jesus faz para você, irmão. Você acha que para a graça ser abundante na tua vida você vai continuar permanecendo no pecado? É? É isso que você acha? Porque é isso que as pessoas têm falado quando lê esse versículo do capítulo 3, que não há nenhum justo que acha que vai continuar no pecado e que a graça vai abundar na vida dele. Mas aqui Deus faz uma pergunta através dessa leitura. Quer dizer, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aí vem a resposta: de modo nenhum, de maneira nenhuma, de forma alguma permaneceremos no pecado, irmão, de jeito nenhum. Quer dizer, se Deus está falando que de nenhuma forma é para nós permanecer no pecado, por que nós vamos falar todas as vezes que subir no púlpito que nós somos pecadores, que nós vivemos no pecado, que nós não temos força para vencer o pecado, que nós somos injustos? Está contra a palavra de Deus, está contra a morte de Cristo, está contra o evangelho do Senhor. Está entendendo, irmãos? E não é eu que estou dizendo, não. É a própria Bíblia que está dizendo. É só você ler aí no capítulo 6 de Romanos. Diz aí, ó. Aleluia, Jesus. No capítulo 6, versículo 12. De modo nenhum. Olha só. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está entendendo, irmãos? Ele faz uma pergunta e ele mesmo dá uma resposta. Nós que já estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Deus está perguntando para você. Se você já morreu para o pecado, como você pode viver em pecado ainda? Não use um versículo isolado para, aleluia, se defender contra os seus erros. Não use apenas um versículo da Bíblia para defender os seus malfeitos, os seus erros, a sua ignorância diante de Deus, diante da palavra de Deus. Pelo contrário, procure aprender mais de Deus, procure se posicionar na posição de um servo justo de Deus, porque Ele vai trazer para você o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos, do verdadeiro conhecimento de Cristo. E Ele está aqui, Paulo está mostrando para nós de que maneiras devemos andar. Aleluia! Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se nós já morremos para o pecado, não tem como viver no pecado. Ou seja, ou então nós não morremos ainda. Nós simplesmente vivemos no pecado sem ter morrido para ele. Ainda vivemos no pecado, sem a justiça de Deus. Então nós somos pecadores, aleluia, e somos pessoas ainda condenáveis à vida eterna. Está entendendo, irmãos? Nós não fomos libertos, nós não estamos livres da condenação se nós viver debaixo do pecado. Amém?
Vamos entender o que a Bíblia diz para nós, irmãos. Preste muita atenção. Ela tem vários e vários capítulos e versículos para que nos ensina a própria palavra de Deus. Nós erramos por falta de conhecimento, falta de leitura, falta de Deus na nossa vida. Mas Deus, Ele está presente, Ele está te ensinando nesta noite como viver, aleluia, segundo a vontade dEle. Você tem que morrer para o pecado para viver para Deus. Não viver nesse mundo de pecado, de corrupção, de vaidade. Não! Viver como santo, como justo diante do Senhor. Aleluia! Vamos continuar aqui. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aleluia! Todos quantos foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas não sabem o que quer dizer isso, e muitos ainda acham que esse batismo está falando do batismo das águas. Mas não é, irmãos, não está dizendo o batismo das águas, não que eu sou contra, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse batismo exatamente que está falando aqui é o batismo do Espírito Santo, aleluia. É disso que está falando aqui, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, morte, aleluia, espiritual. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Para nós morrer para o mundo, não tem como entrar nas águas e sair diferente, não. Essa morte é espiritual, mano. Nós temos que vencer a morte, que é o pecado, através do Espírito Santo que habita em nós. É Ele que vai nos dar força para nós vencer. É Ele que faz com que nós vençamos a morte, aleluia. O Espírito Santo. Então aqui está falando do batismo do Espírito Santo e não do batismo das águas. Está entendendo, irmãos? Você está me entendendo, meu irmão? O que eu quero dizer aqui para você é o que Paulo está dizendo para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Ou não saber que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, tá vendo? Na morte espiritual, ou seja, na morte, a nossa carne tem que morrer para o mundo. Esse é o verdadeiro batismo, e para nós ter esse batismo, somente o Espírito Santo é que pode fazer com que nós vençamos a morte. Você já venceu a morte, irmão, ou não? Porque a morte é o pecado. O pecado traz a morte. Então, se você ainda vive em pecado, você ainda não venceu a morte. Você ainda tem muitos obstáculos para passar, para mostrar para o Senhor que você é o homem ou mulher que está aí lutando para vencer a morte, aleluia. Precisa do batismo do Espírito Santo para vencer a morte. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, nós também, aleluia, que foi ressuscitado dentro dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tá vendo, irmão, o que significa esse batismo aqui? Para nós vencer a morte e viver em novidade de vida. Novidade de vida significa, irmão, nós ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. As coisas velhas, tudo se passaram. Tudo que fazia parte da sua vida no passado, tudo, irmão, tudo. Não estou dizendo que é 10%, 20%, 50%, 90% ou 99%, não. Estou falando tudo. Tudo, 100% do que você fazia no mundo, você tem que parar de fazer. Você tem que viver como uma nova criatura. Porque a velha se passou. E tudo se faz novo. Para se fazer novo na nossa vida, nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Para nossa vida ter uma vida transformada, nós precisamos que Cristo reine no nosso coração. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que desagrada a Deus, para ser uma nova criatura segundo a vontade de Deus, aleluia. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Tá vendo? Porque se formos plantados juntamente com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, tá vendo, irmãos? Também seremos na da sua ressurreição. Porque Cristo morreu sem pecado. Cristo venceu a morte. Ele venceu todos os obstáculos que estavam sobre a sua frente, sobre o teu caminho. Ele venceu. E nós também temos que vencer, irmãos. Todos os obstáculos, todos os problemas que para muitos são impossíveis, Deus tornou possível através do teu Espírito Santo. Se você buscar a Deus, você vai ver que é possível vencer a morte e vencer o pecado, aleluia. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Tá vendo, irmãos? É aí que eu queria chegar.
Aleluia, Jesus. Vou repetir, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Você já crucificou o velho homem que estava dentro de ti, meu irmão? Ou minha irmã? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Sabe o que é desfeito, irmãos? É não existir mais pecado na tua vida. É você não dar lugar mais para o pecado, não viver mais em pecado. É desfazer o pecado que está sobre a tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto para o pecado, ele sim está justificado para Deus, aleluia. Então não vai achando que porque Jesus morreu na cruz, aleluia, que justificou a nação, que nós somos justificados, não. Para nós alcançar a justificação, nós temos que ser justos. Nós precisamos também vencer o pecado como Cristo venceu. Nós precisamos vencer a morte como Cristo venceu. E para isso nós precisamos de um soberano poder de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos parar de viver para nós ou por nós, para viver para Cristo e com Cristo. Está entendendo, meus irmãos? É isso que nós precisamos de Cristo, irmãos. Aleluia, Jesus. Precisamos morrer para este mundo para viver para Cristo. E não é isso que a gente vê na igreja, né, irmão? Não só nos ensinamentos, quanto nas convivências dos irmãos, que tem trazido tanto mau testemunho, né, irmãos? Que coisa horrorosa, que coisa feia o que os crentes têm mostrado para o mundo nos dias de hoje, irmãos. Claro que não são todos, mas a grande maioria tem dado um verdadeiro vexame para a palavra de Deus, tem dado um verdadeiro mau testemunho para a palavra de Deus, tem ensinado coisas terríveis para os crentes, o qual Deus não mandou e nem ensinou que falasse, mas estão ensinando o povo a buscar bênçãos materiais, estão ensinando, aleluia, o povo a buscar coisas que o Cristo não mandou que nós buscássemos. Está entendendo, irmãos? Estão ensinando heresias dentro das igrejas, estão ensinando o povo a andar errado dentro da igreja e estão conformados com o pecado. E a Bíblia diz para nós, claramente, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Está entendendo, meus irmãos amados? Está entendendo o que Jesus quer dizer com nós? Nós precisamos alcançar a perfeição. Deus abençoe você, meu querido irmão Rubens. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, nós precisamos de conhecimento da palavra. Se não houver conhecimento, não haverá salvação. Se não houver conhecimento, não haverá santificação. Se não houver conhecimento, não haverá justiça na nossa vida. Estão lendo aí para todo mundo, aleluia, este versículo que nós vamos terminar para encerrar, nós vamos voltar aqui nele, no capítulo 3, do versículo 10, que está escrito, como está escrito, não há um justo e nenhum sequer. Olha a palavra que está pregando, que estão sendo pregadas, irmão. Não há um justo, nenhum sequer. Você que está me ouvindo, ou você que vai me ouvir uma outra hora, que ainda verá esse vídeo, e você também tem esse hábito de dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer, preste muita atenção, irmãos. É um erro que nós estamos cometendo. Um erro grave, gravíssimo, fatal. Um erro que pode levar milhares e milhares de pessoas à morte eterna. Um erro que pode tirar muitas e muitas vidas da salvação de Cristo. E você que prega dessa maneira, você é culpado de tudo isso, meu irmão. Você é cúmplice do erro que as pessoas estão cometendo e de cometer o mesmo erro e ensinar as pessoas a errarem também. Aprenda a conhecer a Cristo para poder aprender a falar de Cristo. É isso que nós precisamos aprender, a conhecer a Cristo para aprender a falar de Cristo. Porque Ele é perfeito, Ele é justo e Ele é santo. E Ele diz para nós, seja santo como eu sou santo. Como você pode falar para as pessoas que ninguém é perfeito, que ninguém é santo, se a própria Bíblia diz para nós ser santo como Ele é santo? Então vamos parar com essas heresias, que essas palavras falsas e mentirosas que tem mais matado almas do que salvado. Está entendendo, meus amados irmãos? Eu vou trazer aqui mais alguns versículos deste mesmo capítulo 10 aqui. Você vai entender o significado desse versículo 10 aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Ó, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. E por que não há um justo nenhum sequer? A própria resposta está aqui nesse mesmo capítulo. Eu passei algumas passagens aí para você entender que nós temos que ser justos. Agora eu vou mostrar o porquê que esse versículo está mostrando injustiça na vida do homem.
Aleluia. E por que que aqui nesse capítulo, nesse versículo exatamente, está dizendo que não há nenhum justo? É porque não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Isso aqui é para você que diz que não há nenhum justo, irmãos. Você que não conhece nem uma pessoa justa, isso aqui é para você. Se você anda desse jeito, você realmente não é justo, irmãos. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas lágrimas tratam enganosamente. Peçonha e áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Tá vendo, irmãos? Será que essa palavra que diz aqui que não há nenhum justo, nem um sequer, está realmente se referindo a você que é cristão? Será que ela está se referindo a nós que somos cristãos? Será que ela se refere a nós que pregamos a palavra de Deus, irmãos? Será que a sua vida está exatamente como eu acabei de ler nesses outros versículos seguintes aqui? Para você dizer que não é perfeito, que você não é justo? Podemos até não ser perfeitos, podemos até não sermos justos na verdade. Mas não que a Bíblia diz que nós não temos que ser justos. É diferente de nós não sermos e de nós não termos que ser. Se nós não somos justos é porque nós vivemos ainda debaixo do pecado e da lei. Vivemos debaixo da maldição. Isso torna nós injustos. Aleluia. Então nós precisamos de mudança na nossa vida, e mudança trágica, irmãos. E tudo isso que eu acabei de ler aqui até o versículo 17, aleluia, tem que mudar na nossa vida. Se algum desses versículos que tiver na sua vida, você precisa mudar. Aleluia. Vamos aqui para o 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz ao que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Tá vendo? A Bíblia está dizendo isso aí exatamente, primeiro para o povo judeu, e segundo para todos aqueles que vivem debaixo do pecado, que vivem debaixo das leis diabólicas, que são os pecados que traz para nós, onde faz com que nós permanecemos no erro, no pecado, e acha que não tem problema. Então, para nós que vivemos no pecado, irmãos, para você que acha que é pecador e vive no pecado e acha normal ser pecador, tá aí, irmãos, ó, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, aleluia. Por isso, irmãos, olha a parte principal aqui. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá entendendo, irmãos? Para nós sermos justificados, não podemos usar a lei como base, sim a justiça de Deus. A lei, ela só traz para nós o conhecimento do pecado e traz a morte. Mas a justiça de Deus traz para nós salvação e vida eterna. Tá entendendo, meus amados irmãos, o que Jesus quer dizer conosco? Então esse capítulo 10 e os seguintes até os 20, irmãos, explica exatamente a resposta da pergunta. A pergunta do capítulo 10 tem todas as respostas do 11 até o 20. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então a resposta está na própria Bíblia. Está aqui nos olhos. É que o crente tem mania de ler um versículo apenas e achar que aquilo ali vale por todo aquele contexto ou o capítulo todo. E não é assim, irmão. Você precisa entender todo o contexto, todo o texto para poder explicar, para as pessoas poderem entender. Mas se você mesmo não entende, como é que você vai explicar, né, irmão? Infelizmente nós vivemos um tempo que as pessoas não entendem, não conhecem a Deus. E se não conhecem a Deus, como que nós vamos mostrar a Deus se nós mesmos não conhecemos? Como nós vamos oferecer algo que nós não temos? É por isso, irmãos, que a igreja está errada, ou seja, vivendo em muitas áreas erradas. É porque os pregadores também estão errados. Estão aprendendo errado, estão ensinando errado. E quando você aprende errado e ensina errado, todo mundo aprende errado. Mas não é porque a Bíblia deixou de te ensinar certo, irmãos. É porque você não se preocupou em aprender o que é correto e o que é certo. Se você se preocupar em aprender o que é correto e o que é certo, você vai aprender. Se você se dedicar naquilo que Deus está ensinando, você vai aprender. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é, aleluia, o nosso pastor. Nós somos discípulos de Deus.
Ele é o nosso professor. É Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra o caminho da verdade, aleluia. Então se nós queremos aprender, é muito simples, peça a Deus, não somente peça, mas busque em Deus, irmãos. Busca em Deus, aleluia. Porque acabei de dizer aqui, né, irmãos, aleluia. Porque por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E nós não estamos buscando o conhecimento do pecado, nós estamos buscando conhecimento para a justiça. Aleluia. E para encerrar, irmãos, eu quero ler aqui o principal, onde bate o martelo em tudo aquilo que eu disse, irmãos. Aleluia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É outra passagem que muitas pessoas, mas muitas mesmo, irmão, quase que a maioria também, usa este versículo para dizer que nós somos pecadores, para aceitar o pecado da nossa vida, para mostrar que nós não temos consciência, que nós não temos jeito, que o pecado não tem como sair. As pessoas usam um e outro versículo para mostrar que nós somos vencidos pelo pecado, mas não, irmão, não é isso que ele está dizendo, não. O que ele quer dizer é que todos estavam debaixo do pecado. Por que estavam? Porque o povo judeu estava debaixo do pecado, por isso viviam pela lei. O gentio também vivia debaixo do pecado, porque também vivia sem lei, porque a graça de Deus ainda não estava sobre nós, está entendendo? Porque Jesus ainda não tinha vindo para trazer a sua justiça para nós. Então todo mundo estava debaixo do pecado, debaixo da maldição. Tanto os judeus quanto os não judeus. Só que os judeus ainda teve muitos que foram salvos pela fé. Aleluia, Jesus. Tiveram fé, acreditaram na justiça e foram justos, tornaram-se justos como Abraão e viveu eternamente com Cristo, tiveram a sua salvação garantida. Mas boa parte dos judeus até hoje continua esperando a volta de Cristo. Porém, enquanto eles se afastaram de Cristo, aleluia, a salvação veio para nós que somos gentios, aleluia. E através dela ter vindo para nós, Jesus trouxe a justiça dele para nós através da sua morte. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Vamos ler e repetir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estavam. Quem se converte, quem se aceita a Cristo, ele já não faz parte mais desse versículo aqui. Por que não? Porque estão sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Está entendendo? Para encerrar, irmãos, todos estão debaixo da maldição se Cristo não estiver na tua vida. Se você não entregar a sua vida para Cristo, você vai continuar debaixo da maldição. Se Jesus não estiver inteiramente dentro do teu coração, você ainda vai continuar em uma vida condenável. Está entendendo? Não tem como fugir da condenação, aleluia, se você não tiver sido justificado, se você não tornar uma pessoa justa, aleluia. Se você não tornar uma pessoa justa, você continua debaixo da condenação, aleluia, que está desde o princípio e virá e estará até o fim da volta de Cristo, até depois de Cristo, estará essa condenação para aqueles que não acreditam em Deus, para aquele que não entregou a sua vida ao Senhor, para aqueles que não teve um coração renovado, para aqueles que não teve aquela sua vida renovada pela palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz, vou repetir, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do quê? Livre do pecado, livre da maldição, livre de tudo aquilo que não presta, que não serve para Deus, livre de todas as regras que te prendem debaixo do pecado, debaixo da lei. Então nós somos livres, nós temos que viver com liberdade em Cristo Jesus, nós temos que servir somente a um Deus, somente um Senhor e Salvador que se chama Jesus Cristo. Então entregue sua vida para Ele, irmão, você que ainda não entregou. Você que ainda está aí cochilando em dois pensamentos, aleluia, entregue a sua vida para o Senhor, que Ele vai mudar a tua história, aleluia, que Ele vai mudar a tua vida e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas vão se passar e tudo se tornará novo na tua vida, aleluia, Jesus. Irmãos, já quero assim encerrar esta mensagem, que o horário já foi,
Aleluia, já são 7h30, né, irmão? 19h30, e nós já vamos encerrar. Eu quero encerrar com uma oração, irmãos. Eu quero pedir para você meditar nesta passagem, irmão. Principalmente você que prega a palavra de Deus e sempre tem o hábito de falar o que todo mundo diz, irmão. Medita na palavra, busca conhecimento e Deus vai te mostrar. Se o que eu falei não foi suficiente, Deus vai te falar muito mais dentro do teu coração e você vai entender, aleluia, que quem fala dessa forma está errado de falar que não tem ninguém justo, irmãos. Pode até não ter, porque por causa do pecado que tem vivido sobre a nossa vida, mas não que a Bíblia diz que não há nenhum justo, porque se somente os justos serão salvos, como Jesus vai buscar uma igreja que não é justa? Aleluia. Pense nisso, irmãos. Raciocina, busque a Deus e Ele vai falar contigo. Amém? Vamos fazer uma breve oração para já encerrar o culto, né, a palavra desta noite, né, irmãos? Eu quero agradecer o irmão Paulo, o irmão Claudemir, todos os irmãos ouvintes que estavam conosco, né? O Rubens, meu primo lá de Minas também, uma pessoa que também mandou uma mensagem que é lá da África, né, irmão? Não deixou o nome aqui, mas de bastante distante também, mandou mensagem aqui, e com certeza Deus vai te visitar, Deus vai fazer uma obra na tua vida, irmão. É só você crer e acreditar e entregar os teus caminhos ao Senhor, mais do que você já tem feito. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, neste momento especial de oração, ó Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, Pai, para pedir a Ti que entra na minha vida, na vida de todos os Teus filhos, ó Pai, de todos aqueles que têm dado crédito à Tua palavra, ainda que estão meio que distante de Ti, mas que o Senhor possa visitar esta vida, Pai, e mudar a história que está sobre a vida desta pessoa, mudar a sua história, porque o Senhor tem poder, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Deus bendito e Deus de poder, salva as nossas vidas, as nossas almas, Senhor, nos convertendo da corrupção deste mundo, Pai, trazendo paz, trazendo amor para os nossos corações, trazendo humildade, simplicidade e principalmente fidelidade com Deus, para que a nossa vida esteja escondida em Deus, para que a nossa vida esteja na presença de Deus do Todo-Poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu oro em favor daqueles que estão perto, daqueles que estão longe. Talvez eu não possa encontrar, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pode encontrar exatamente neste momento aquele que está mais distante de mim, mas próximo de Ti, Papai. Vai de encontro agora a esta vida, livra de todo mal, livra da doença, livra da enfermidade, livra dos problemas, Senhor, e traga para a Tua casa, para a Tua presença, para que todos possam glorificar o Teu nome, no nome de Jesus Cristo eu lhe peço, Pai, e oro também para que o Senhor venha curar as enfermidades das pessoas que estão enfermas, Senhor, que estão doentes, Pai. A maioria das pessoas estão se tornando doentes, Pai, principalmente os crentes, doentes espiritualmente, porque não conseguem vencer a morte, não conseguem vencer o pecado e ainda acham que estão certos, meu Deus. Mas eu sei que não estão, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa história, que o Senhor pode fazer com que essas vidas se transformem, aleluia, de uma forma tão tremenda, Pai, ao ponto, Senhor, de glorificar o Teu nome, de trazer boas novas de salvação, para que as pessoas venham render aos Teus pés e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida, abençoa as pessoas que estão ligadinhas conosco e confirma, meu Deus, a grande bênção, a grande vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, povo de Deus. Até a próxima terça-feira, onde estará aqui minha esposa Nancy, ministrando a palavra de Deus e trazendo mais uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos.